Fala galera, Padrão Ouro, beleza? Bruno Pires com vocês aqui, voltamos com mais um vídeo. Hoje estamos no combo, mas estou num combo diferente, né? Tô aqui no meu pós-treino, meu wheyzinho com albumina, certo? Já separei minhas bananadas e minha bolacha de milho, bananadas, cookie de chocolate, sacanagem, tem que comer pensando nisso, isso aqui é ruim pra burro. Enfim, continuando nossa saga, os vídeos sobre as maiores dúvidas aí sobre faculdade de medicina, carreira médica. Hoje iremos abordar um tema que sempre foi muito perguntado para mim e eu gostaria, já falei sobre isso aqui, mas como sempre entram pessoas novas no canal, é natural a gente ter que abordar isso aí novamente. E o vídeo de hoje então é para falar sobre o seguinte: o inglês, o domínio do inglês, saber falar, ler, escrever em inglês é essencial para a faculdade de medicina? Veja bem, é essencial para fazer a faculdade de medicina? E outra pergunta também, é importante para a faculdade de medicina e para a carreira médica? Então são duas perguntas. O inglês, o domínio do inglês é essencial para fazer a faculdade de medicina? O inglês, o domínio dele é importante para a faculdade de medicina e para a carreira médica? Beleza, então essa vai ser a nossa pauta de hoje que nós iremos responder. Chega de enrolação, let's bora pro vídeo, chama que vem. Se você gosta do canal, gosta do projeto, curte o vídeo aí, se inscreve, compartilha, manda pros amigos, dá um like. Dúvidas a mais, o caminho mais fácil para falar comigo é no Instagram, @prperesbru. Vamos lá, vamos começar pela primeira pergunta. O inglês, o domínio do inglês, ele é essencial para fazer a faculdade de medicina? Veja bem, qual é a definição de uma coisa essencial? É aquela que, sem ela, não seria possível fazer uma boa faculdade de medicina. Seria quase uma condição ali sine qua non para fazer uma boa faculdade de medicina. E a resposta é não. O inglês, ele não é essencial para fazer uma faculdade de medicina. Você não precisa ter o domínio do inglês para fazer uma boa formação em medicina, tá? Grande parte dos livros, acho que todos, sério, todos os livros clássicos, nas suas edições mais recentes, ou pelo menos, no mínimo, a última mais recente, mas eu acho que eu não vi nenhum que não tinha edição mais recente já traduzida, né, para o português. Então os livros clássicos todos têm tradução. A gente encontra também alguns artigos em português. Dificilmente um professor pede um artigo em inglês que vá cair numa prova. Geralmente artigos em inglês são para complementar alguns capítulos de livro, são para você complementar num seminário. Então, em termos de prova, em termos de nota, em termos de conhecimento para você levar para a tua carreira médica como um todo, conhecimento que eu digo da base sólida da medicina, da base, né? Você não vai precisar ter um domínio avançado do inglês. Talvez não precise também nem saber quase nada. Agora, isso vai te dificultar? Vai dificultar muito pouco, muito pouco. Porque como eu falei aqui, para você ter um bom domínio sobre qualquer área médica, você não precisa do inglês. Domínio esse que eu digo seria você dominar 95% daquele conteúdo. Sério, o inglês que vem em artigos, né, ele vem para você ficar se atualizando. Então seria colocar ali, né, a ponta do ápice da pirâmide do conhecimento. Tudo bem que às vezes, né, uma nova informação num artigo em inglês que seja recente, ele pode muitas vezes transformar aquela base ali. Tem vários fármacos que já foram considerados como tratamento padrão ouro, né, primeira escolha, e aí depois que saíram esses novos estudos, em inglês naturalmente, né, porque meio científico, praticamente todos os artigos aí que você vai encontrar nas revistas mais impactantes são em inglês. Então, às vezes, ele sai um artigo novo que você tem que fazer uma reviravolta nessa pirâmide de conhecimento. Mas isso não é o dia a dia que a gente vive na prática médica. Mas acontece e até bastante. Então, assim, você vai precisar do inglês para você conseguir se atualizar, né? E aí você vai usufruir mais disso após a faculdade de medicina, né? Então, na faculdade em si, se você tiver alguma exigência mesmo do inglês,
vai ser, como eu comentei aqui, para você apresentar um seminário ou que um professor recomendou para você complementar uma informação que tem num livro em português. Mas em termos de prática médica, em termos de trabalho, prova, nota, você não vai precisar do inglês. Ele não é essencial para a faculdade de medicina. Beleza, primeira pergunta respondida, não é essencial, não é uma condição sine qua non para você se formar bem em medicina, tá? E deixo claro, o fato de uma pessoa saber inglês e outra não vai fazer com que ela seja melhor médica do que a outra. Não vai. Vai fazer apenas com que ela tenha mais capacidade de se atualizar, né? Mas se ela não fizer isso, ela não vai se atualizar. Então, isso também não quer dizer que uma pessoa que tem domínio inglês vai ser mais atualizada. Vai ser mais médica, melhor médica do que outra, em termos de qualificação profissional. Agora, é importante, agora é um outro ponto da nossa pergunta, é importante ter uma formação em inglês? Sim, é. Primeiro ponto, por quê? Primeiro, para você se manter atualizado, e isso é muito importante, principalmente depois que a gente se forma, né? Porque na faculdade você está mais preocupado em construir a base do conhecimento. É por isso que eu falo para a galera, você entrou na faculdade, não fica pensando em se aprofundar na área que você quer se tornar especialista. Primeiro estuda medicina, mano. Primeiro seja um bom médico. O cara, por exemplo, está no ciclo básico e quer ficar se aprofundando em endócrino. Fala, não, mano, não faz isso. Eu não fiz isso, né? Eu só fui começar a me aprofundar em endócrino mesmo depois da faculdade, galera. Tudo bem que eu fundei a Liga de Endócrino, organizei palestras e tal, mas eu organizava as coisas, mas não ficava me dedicando a grosso modo. Me dedicava a emergência, terapia intensiva, clínica médica, pediatria. Então, assim, o inglês vai ser importante, muito importante para se manter atualizado. Como eu comentei aqui, as principais revistas científicas, principais jornais, publicações do meio científico, todas em inglês. Inclusive, algumas pessoas podem falar, Bruno, mas tem revista brasileira que publica só em português, mas isso está mudando. Está mudando porque existem alguns fatores, né, vocês vão estudar isso, que geram o impacto da revista no meio científico. É como se fosse quanto que você tem de prestígio por publicar um trabalho ali. E alguns índices de impacto, eles são medidos por número de citações, que os artigos que foram publicados numa revista são citados por outros artigos, né? E vocês devem concordar comigo, se você faz um artigo em inglês, você tem mais chance dele ser lido pelo mundo inteiro e aumenta muito mais a quantidade de citações desse artigo em outros trabalhos. Então, o fato de muitos jornais brasileiros de medicina e tal, de saúde de modo geral, aceitarem artigos em português, isso estava limitando o crescimento do fator de impacto da revista. Então hoje, cara, isso já por exemplo, o jornal de ginecologia já mudou, cara, só aceitam agora artigo em inglês, mesmo sendo estudo brasileiro. Por quê? Para aumentar a chance de ser citado em outros trabalhos mundo afora e aumentar assim o impacto da revista. Isso é importante também para você poder crescer no meio científico, ter mais bagagem, ter mais título, ter mais credibilidade, inclusive também até para alguns meios científicos, instituições científicas conseguirem mais renda, né? A renda que é destinada também tem a ver com quantos trabalhos de tal nível de impacto, de qual nível de evidência científica está sendo publicado. Então é importante ter mesmo esse domínio do inglês. Beleza, então vai ser importante para isso, se atualizar, produzir trabalho científico. Se você quiser ir em alguns congressos, principalmente internacionais, por exemplo, eu quero ir agora não, vai ser em agosto, no Latino-Americano de Endócrino em Floripa. Muitas vezes vai ter palestra em inglês, eventualmente, mesmo sendo latino-americano, tem palestra em inglês, e eu tenho domínio pleno, então tranquilaço, não preciso de tradutor, fico lá de boa. É claro que tem algumas vezes, alguns termos ali que você tem que ficar mais, peraí, vamos lá, vamos devagar para entender, mas de modo geral eu entendo bem. E é mais importante você ter um domínio da leitura do que da fala em si ou do que da escrita, né? Porque escrever em inglês você vai fazer isso só se for realmente produzir um artigo científico. E você pode fazer com calma, mas o principal é dominar a leitura e a interpretação. É isso que é o mais fundamental mesmo na prática médica em si, beleza?
Um outro fator importante, se você quiser também participar de congressos internacionais, aí você vai ter que ter o domínio da fala, né? Da escrita, da leitura e da fala. Requer, né, uma formação bem mais elaborada na medicina. Eu, né, quando terminar a minha pós em endócrino, eu estou querendo voltar para o curso de inglês, mas aí específico no inglês focado para área médica, né, para apresentar trabalho científico mundo afora, para fazer cursos mundo afora, porque eu tenho formação em inglês completa, né? Fiz curso em inglês no CCIA, fiz curso no Wizard, terminei a formação totalmente. Mas tem muito tempo que eu não pratico mesmo, e é diferente você praticar inglês falando coloquialmente do que um inglês aí específico do business, da área da saúde, health e tudo mais. Então eu quero voltar a estudar, praticar o inglês aí focado para essa área médica. Então acho que a gente comentou aqui muito bem esses aspectos, né? É essencial para você fazer a faculdade de medicina? Não, mas é muito importante? É. E outro ponto também. Nas bancas que analisam currículo, bancas de residência que fazem análise curricular, tem alguns quesitos, tá, que contam a sua formação em inglês, né? A proficiência, o domínio da língua inglesa. Então, mais uma questão aí importante para você não só dominar o inglês, mas também ter o certificado que você fez. Domínio do nível básico ou do nível avançado. Dominou o nível avançado, tem certificado, você vai ganhar a pontuação máxima nesse quesito aí da sua análise curricular para alguma prova de residência cuja banca leve em consideração isso. Certo? Beleza? Bom, visto isso, esclarecido, qualquer dúvida a mais, deixe nos comentários, me procura no Instagram. Um beijo do fundo do ventrículo esquerdo, nos vemos nos plantões por aí. Tchau!